Evangelho, quinta-feira da quinta semana do tempo comum, hoje, memória de Nossa Senhora de Lourdes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia, da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus lhe disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar a casa." O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quinta semana do tempo comum, hoje, memória de Nossa Senhora de Lourdes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que a Igreja, nesse dia 11 de fevereiro, recorda a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, e esse dia se torna um dia consagrado em favor da oração por todos os nossos enfermos. A Virgem Santíssima realmente, a Imaculada Conceição, realmente marcou o início do tempo da grande medicina de Deus, ou seja, do grande remédio de Deus para a salvação dos homens, para a nossa cura. É verdade, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é o remédio do Pai para que nós possamos ser curados do veneno de morte que acometia toda a humanidade por conta do pecado. E nisso temos um grande encontro entre os dois textos evangélicos. Aquele que ouvimos ontem, sobre o puro e impuro, e o texto de hoje, a cura da filha da mulher Ciro-fenícia. Trata-se de uma mulher que intercede a Jesus pela cura de sua filha enferma, ou melhor, possuída por um demônio. Eis aqui a imagem da grande enfermidade que pode acometer o coração do homem, quando o seu coração e a sua vida não mais pertencem a Deus. O efeito último do pecado é tentar arrancar-nos definitivamente de Deus. E aquela mãe luta pela cura de sua filha, luta para que sua filha possa retomar a liberdade. Como vai dizer São Beda na meditação do Evangelho de hoje, tão bonita, a imagem que ele usa é belíssima, fazendo uma exaltação à fé do coração daquela mãe, que conhecia apenas a fama de Jesus, e corre aos pés desse Senhor, de quem ela conheceu apenas a fama, para suplicar a Ele o socorro por sua filha. Foi suficiente para ela ter uma grande fé no Senhor, saber de sua fama. Isso foi suficiente para que tudo ela depositasse aos seus pés, para partir sem dúvidas, sem titubear, ao encontro desse Senhor, para se entregar inteiramente em sua causa e súplica a Ele. Que testemunho vibrante de fé dessa mãe ao interceder por sua filha, ao procurar a justa medicina,
o justo remédio capaz de curar o sofrimento de sua filha. Por que tem a ver com o evangelho de ontem, padre? Porque o puro e impuro, como ouvimos o próprio Senhor nos apresentar, é aquilo que vem de dentro do coração do homem. Muito bem. Então, Senhor, se não vem de fora, mas vem de dentro, nós precisamos do seu socorro. Precisamos do remédio justo para que o nosso coração possa viver, possa ser purificado. Dai-nos, Senhor, o remédio capaz de tornar o nosso coração um coração sadio, um coração digno de Ti, um coração como Deus sempre desejou que ele fosse. E eis aqui os remédios que o Senhor nos dá, e remédios de grande eficácia, que juntos são o remédio, ou melhor, eles realizam o efeito daquele que é o remédio. O próprio Senhor é o remédio para nós. E esse remédio vai administrado quando rezamos o Santo Rosário, como Bernadette reza aos pés de Nossa Senhora na aparição. O outro remédio, esse remédio vai administrado também através da meditação da Palavra de Deus, a própria Palavra do Senhor. Cada vez que nós rezamos em comunidade, cada vez que rezamos sozinhos, cada vez que fazemos o sinal da cruz, hoje no texto do ofício das leituras de Nossa Senhora de Lourdes, se ouve a narrativa da aparição feita pela própria Santa Bernadette. Aquela menina de 14 anos, de 1,40 m, bem miudinha mesmo, que viveu tantas dificuldades em família. Teve seu pai acusado inclusive de ser um ladrão e levado ao cárcere. Santa Bernadette sofreu tantas dificuldades e passou tantas penúrias em família, desde a possibilidade da fome até condições muito austeras para a vida familiar, com tantas faltas e limitações pessoais de todos em sua família, inclusive próprias, porque não era bem dotada de uma grande inteligência e de saúde, era muito frágilzinha. Mas olha que maravilha, meus irmãos. Olha a pequenina serva do Senhor. Olha sobre quem pousou os olhos da Santíssima Virgem Maria. É realmente para confundir os orgulhosos e soberbos. A Virgem Santíssima escolhe para ser a sua porta-voz. A Virgem Santíssima escolhe para receber a sua aparição e se tornar aquela a transmitir a sua mensagem ao mundo, a mensagem da Imaculada Conceição. Aquela menininha tão simples, tão pequenina, que, como ela mesma vai dizer em um momento, que não servia para nada, com tanta humildade, Santa Bernadette falava de si assim, de maneira bem simples. Mas para que eu servia? Eu cuidava do rebanho, ajudava em casa. Tantas pessoas poderiam falar com bem mais eloquência a respeito da Santíssima Virgem, poderiam representá-la com uma autoridade muito maior, mas ela foi escolher justamente a mim. E a coisa interessantíssima que marca essa experiência de Santa Bernadette, porque olhando para ela podemos entender a beleza das revelações da Virgem em Lourdes. A delicadeza com a qual nunca faltou a Bernadette vigor, não obstante a sua fragilidade física e as suas limitações intelectuais para entender o francês e as demais línguas, falava o dialeto, mas o ler e escrever o próprio francês era muito difícil para ela. Por conta disso, quase deixou de fazer a primeira comunhão, porque não só não conhecia a língua francesa, como tinha limitação, imaginem agora, para o conhecimento do latim e da língua eclesiástica.
né, o latim eclesiástico, mas o seu coração recolhia com tanto carinho e com tanto amor as orações feitas cotidianamente e que aprendeu a rezar o rosário muito bem. E toda vez que tentavam, porque Bernadette foi muito perseguida, foi um período tenso, em que tentavam de todos os modos dissuadir a pequenina a abandonar o discurso a respeito das aparições, tentando convencer que era tudo uma ilusão e fantasia. Mas nessa hora, com grande valentia e sem, vejam meus irmãos, sem jamais errar ou equivocar-se uma única vez sequer, sobre um único pormenor que fosse, Santa Bernadette, com maestria, defendia a verdade e não permitia que fosse apresentada ou aprovada uma mentira sobre tudo aquilo que ela disse e falou. Isso é muito significativo. Como o Senhor nos sustenta em todos os momentos, o Senhor nos escolhe e nos reveste com o poder do Santo Espírito, com os dons que são necessários para que possamos perseverar na nossa vocação. Aquela pequenina teve a vocação de anunciar ao mundo o sorriso da Virgem Maria. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Bernadette, quando fala da aparição de Nossa Senhora, chama a atenção de duas coisas: o belo sorriso no rosto de Nossa Senhora e o silêncio no seu agir e no seu rezar. E marca, na narrativa que hoje aparece na Liturgia das Horas, um particular. Ela tenta fazer o sinal da cruz e ela não consegue. Ela pega o terço, pois vê o terço nas mãos de Nossa Senhora, e pega o seu no bolso do seu vestidinho. E ela começa então a rezar o terço. Ela entende como se a Senhora tivesse para rezar o Santo Terço e ela então a acompanha na oração. É tão delicado. Só que ela não consegue fazer o sinal da cruz. A mão fica paralisada. E a Virgem Santíssima, olhando com doçura e sorrindo para ela, faz então o sinal da cruz com uma reverência e um amor tão grande. Vocês imaginem Nossa Senhora fazendo o sinal da cruz, meus irmãos. E naquele momento as suas mãos tremiam. E ela fez o sinal da cruz, sentindo as mãos tremerem, admirando a belíssima Senhora de branco com a faixa azul que marcava o seu ventre. E em silêncio ela ia rezando e notava que a Senhora permanecia com os lábios fechados, imóveis, mas ia passando as pedras da conta do Santo Rosário nas mãos, na medida em que ela ia rezando. Nossa Senhora escutava e acompanhava a oração de Bernadette. Escutava e acompanhava a recordação do anúncio do arcanjo Gabriel. Escutava e acompanhava a memória das palavras de Santa Isabel. Escutava e acompanhava a súplica de Bernadette e de todos nós, para que ela esteja conosco agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora escuta e acompanha. Dizem que na vida de Bernadette, depois Santa Bernadette segue para a vida religiosa e aos 38 anos parte, acometida de uma grave tuberculose e também do câncer. E viveu cada uma de suas dores durante o período da doença, sempre suplicando ao Senhor que lhe desse a graça de cumprir aquilo que pediu Nossa Senhora. Oferecer suas dores e sua oração pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos pelos homens. Contam que o sorriso de Santa Bernadette
era de uma beleza e de uma delicadeza enorme, particulares, ou como a gente costuma dizer hoje, que está mais popular, diferenciado. Também a forma como Santa Bernadette traçava o sinal da cruz chamava a atenção, não porque fosse esteticamente diferente ou extravagante, mas pela delicadeza e a profundidade com a qual se referia esse santo sinal, o sinal que nos foi entregue no dia do nosso batismo, o sinal que nos identifica como cristãos no mundo, é o sinal da cruz. Quando fazemos o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, nós invocamos a presença da Santíssima Trindade. Nós colocamos em fuga as forças infernais. E querem saber mais? A Imaculada Conceição, a Virgem Santíssima, nos acompanha. Quem melhor do que ela para nos ensinar a traçar o sinal da cruz, a viver sob o sinal da Santa Cruz, a sermos filhos da cruz, a sermos cristãos? Quem, mais do que a nossa Santíssima Mãe, pode nos ajudar a viver a dignidade que recebemos no dia do nosso batismo, quando nos tornamos filhos dessa cruz, raça eleita, como vai dizer a oração de São José, dos filhos de Deus, aqueles que foram chamados pelo sangue do Cordeiro imolado, fortíssimo isso. Eis que a nossa Virgem Santíssima e Mãe é quem nos chama. A Imaculada Conceição, assim o foi, Deus marcou uma outra Virgem, isenta do pecado, para que pudesse ser mãe do Redentor, para que pudesse gerar o Verbo encarnado, para que pudesse dar a vida, melhor dizendo, ao Verbo encarnado, gerando o Filho de Deus em seu ventre. Aquela pequenina filha de Sião, que o Senhor preservou do pecado original, ali começa a ruína dos anjos infernais. Por isso o ódio de todo o inferno contra a Imaculada. Pois essa terra bendita que o Senhor escolheu para si jamais foi marcada pelo pecado. Essa terra escolhida para nos trazer, para nos entregar o remédio contra a morte, jamais provou a amargura do veneno, dessa haste pura, dessa flor preciosa, pendeu o fruto que nos trouxe a vida, flor imaculada, que jamais participou ao horror do veneno, mas nos trouxe a pureza que nos assegura a vida. Muito bem. Hoje celebramos aquela que é a mãe por todos os enfermos, aquela que, como mãe zelosa, intercede por nós, a Ciro Fenícia, intercedeu aos pés do Senhor, ela que não conheceu os profetas, ela que não conheceu a lei de Israel, não conhecia as tradições, não ouviu o anúncio de João Batista, ela que nada disso recebeu, como escreve São Beda, ao ouvir a fama do Senhor, lançou-se sem dúvidas para suplicar pela cura de sua filha, possuída pelo demônio. Quanto mais a Virgem Maria, que conhecendo
as profundidades do mistério da Santíssima Trindade, ela que do alto da cruz, do Filho de Deus, seu Filho, recebe o mandato, ou melhor, o seu segundo chamado à maternidade agora por todos nós, filhos acometidos, filhos adoecidos pelo pecado, filhos que estão sob as garras do inimigo mortal, da antiga serpente, filhos marcados para a morte por conta de seus pecados. Essa mãe que conheceu as profundidades do coração de Deus, essa mãe que entregou seu filho sobre a cruz por nós, quanto mais essa mãe não vai rezar por mim e por você, que fomos entregues a ela como filhos, e também nós estamos marcados pelo pecado e condenados à morte, sob o jugo terrível de Satanás. Assim como aquela mãe Cirofenícia se lançou aos pés de Jesus e suplicou pela sua filha e foi atendida, a Virgem Santíssima suplica cada dia, a todo minuto a Jesus, por mim e por você, para que tenhamos um coração puro, para que no nosso coração, como ouvimos ontem, não haja espaço para o roubo, o assassinato, o adultério, as ambições desmedidas, a prostituição, a maldade, a malícia, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Ela suplica dia e noite para que todos os remédios que nos foram entregues, ou para que todos os modos como podemos receber o remédio de Deus, sejam eficazes. A mim e a ti compete tomar nas mãos e aplicar o remédio. E a Virgem Santíssima intercede continuamente para que o vigor que esse remédio traz continue em saúde. Ela nos ajuda incessantemente a estabelecermos uma vida saudável. E uma vida saudável aqui é uma vida onde o nosso coração não só não tenha tudo aquilo que não convém a Deus, mas que os nossos hábitos e o nosso ritmo de vida não nos leve de volta para aquela condição que permite que essas coisas possam aparecer dentro de nós. O nosso coração, que foi consagrado ao Senhor, deve viver sob o senho da cruz, sob o sinal da cruz, a sombra da cruz de Cristo. E é ali com tanto carinho que a Virgem Santíssima nos acompanha e nos conduz amorosamente. O grande testemunho que Bernadette deixa para todos nós, os 3 segredos que Nossa Senhora revelou a ela, permaneceram com ela. Mas será que não foi o testemunho da vida de Santa Bernadette a grande chave de leitura para a gente entender aquilo que pede a Virgem Santíssima? A menor das menores, a mais simples das meninas, foi escolhida pelo Senhor. Bernadette cultivou para nós um testemunho eficaz, revelou para nós um testemunho eficaz de uma humildade escolhida e amada. Com muita humildade reconhecia sua condição e dava sempre prioridade e referência máxima a Nosso Senhor e a Virgem Maria. E não ela mesma. Ainda que tenha sido muitas vezes tentada a fazê-lo, jamais o fez. Isso é belíssimo. Depois, deixou-se educar por Nossa Senhora. Aprendeu, olhando para a Virgem Maria, como rezar bem.
como ser uma custódia viva dos dons que o Senhor lhe concedeu. O sinal da cruz, a oração do Santo Rosário, o silêncio na hora da oração, tudo isso se transforma na vida, inclusive a forma como vive sua vida e, por fim, a escolha da sua própria vocação, a vida consagrada. Tudo isso foi iluminado. Segundo o grande ensinamento, Bernadette se deixa educar por Nossa Senhora para saber ter os dons preciosos que Deus lhe concedeu. A sua fé, a fé que o Senhor lhe concedeu, a sua unção sacerdotal, ou seja, que nós recebemos no batismo, para rezar em nome de Jesus, rezar unidos a Cristo, sob a autoridade do nome de Jesus, e isso a Virgem Santíssima ensina pelo sinal da cruz, e a ter todas as virtudes humanas e, ao mesmo tempo, a sensibilidade da sua humanidade impregnadas do Espírito Santo. Não obstante tanto sofrimento, Bernadette tinha sempre o sorriso nos lábios, o olhar sereno e um ato de entrega e de amor pela salvação das almas em cada gesto que cumpria, em cada situação concreta que vivia. Eis aqui uma humanidade realmente transfigurada, porque no momento das dores e dos sofrimentos, a tendência é o rosto estar fechado, a face sombria, os gestos pesados. Não. Aqui temos uma humanidade embebida de sofrimento físico e espiritual, porque muitas vezes sofria, como eu falava, perseguições, né, de muitos que se opunham a Nossa Senhora, que queriam, de qualquer forma, fazer desaparecer o anúncio da Imaculada Conceição, e a gente entende por quê, porque o padre já explicou, né? Na Imaculada Conceição começa a grande ruína do inferno. O sucesso com Eva agora acabou. A geração de Eva está para receber o filho de Adão, o filho de Deus. O Senhor marcou uma outra que nos trará agora o autor da vida e ela permanece toda do Senhor. Que maravilha! Mas voltando. Então, essa humanidade transfigurada, aonde a fé que move a alma é que conduz a leitura e a vida de todos os elementos próprios da nossa humanidade, os nossos sentidos e os nossos atos, sejam aqueles de vontade, sejam aqueles atos relacionados à razão, ao exercício da razão. Tudo, dos sentidos à dimensão volitiva e à dimensão do exercício das faculdades da razão, tudo transfigurado pela fé. Fantástico! Esses 3 sinais relacionados a Santa Bernadette nos falam muito, meus irmãos, muito. Peçamos a intercessão de Santa Bernadette por nós. Olhemos ontem, e peço desculpa a vocês, ontem acabou que não fiz um comentário sobre Santa Escolástica, mas tem uma beleza na frase de Santa Escolástica em relação a São Bento, seu irmão, que é muito tocante. Eu pedi a ti, tu não me ouvistes, eu pedi ao meu Senhor, ele se dignou ouvir-me. A quem nós voltamos o nosso olhar e a nossa súplica, o Senhor sempre nos ouve, e nós, quando dispomos os nossos ouvidos para acolher os nossos irmãos, dispomos com a delicadeza dos ouvidos de Deus? E a quem nós dirigimos a nossa súplica? Sabemos apresentar ao Senhor Deus as súplicas
por aquilo que é fundamental para a nossa vida, e ali, naquele momento pré-escolástica, era muito importante poder celebrar a comunhão com o seu irmão nas maravilhas e nos prodígios de Deus a serem partilhados. Peçamos e confiemos hoje de maneira especial as nossas orações por todos os enfermos. Hoje é o dia em que rezamos pelos nossos irmãos enfermos, mas não se esqueçam, a enfermidade maior é aquela da alma escravizada pelo poder das trevas. Então hoje suplicamos por todos aqueles que sofrem no corpo com as diversas enfermidades, para que o Senhor e a Virgem Santíssima os socorram em suas dores, mas rezemos de maneira ainda mais especial por aqueles que estão enfermos na alma, que estão sob as garras do maligno e que sofrem as perseguições para abandonar a fé ou então para se afastar do Senhor. Em outras palavras, rezemos intensamente pela conversão de todos os pecadores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, de Santa Bernadette, de Santa Escolástica e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.